E aí, queridos, sejam todos bem-vindos ao Papo de Vida Podcast. Você que está chegando agora, inscreva-se no nosso canal, deixe teu like e ative o sininho. Hoje quem está aqui com a gente, uma pessoa abençoada por Deus, tive o prazer de conhecer ele, Deus trouxe essa honra, um grande amigo que Deus me proporcionou. Hoje quem está aqui com a gente é o Paulo Diogo. Olá, Paulo Diogo, tudo bem, meu irmão? A paz de Deus, Daniel, tudo bem, graças a Deus. Desde já eu quero dizer da minha gratidão ao Senhor por estar aqui, né, na programação, sua programação aqui nesse seu podcast, né, Papo de Vida. E eu creio que essa conversa só temos a acrescentar com o reino de Deus. Glória a Deus. Nos conte um pouco aí, quem é Paulo Diogo? Nossa. As pessoas querem saber quem é o Paulo Diogo. Fala um pouco da tua história aqui. Fazer um resumo, né, aqui. Fazer Glória um resumo. Eu sempre digo que você só vai conhecer uma pessoa se você conviver com ela. O tempo diz que somos nós. Mas Paulo Diogo é um jovem de 23 anos que hoje... Qual câmera aqui? Qual câmera? Estamos aqui? Nessa aqui, né? Hoje, Paulo Diogo é um jovem de 23 anos, um sonhador, né? Que nasceu na cidade de Maracanaú e que tem por nome da sua mãe, Leonília Gomes da Silva, pai Paulo Henrique Lopes Diogo. Glória E foi criado em uma família, em um lar, né? Abençoado por Deus. E eu devo gratidão pela vida da minha avó, Dona Maria Madalena, que graças a Deus, pelos conselhos dela, eu estou aqui, Senhor. Glória a Deus, meu filho. Muito grato pela tua presença aqui. Hoje o Papo de Vida vai estar contando a tua história. Meu Deus. Para nós é uma honra. Será uma benção, viu? E motivo de gratidão você estar aqui com a gente. Paulo Diogo já nasceu em berço cristão, já vem Vamos lá. a caminhada com Cristo. O Paulo Diogo, ele nasceu em 1998, né? Não foi criado pela mãe e foi criado pela avó. Minha mãe me teve com 15 anos de idade, então... Nova, né? Bem nova, né? E minha mãe não era casada com meu pai, então minha mãe pensou, né, em me oferecer para alguma pessoa que tivesse condições de me criar. E logo a minha avó não deixou, né? Meu avô queria cuidar de mim, só que minha avó não deixou e cuidou de mim, né? Só que daí minha avó não ela era cristã, mas não evangélica, né? Era católica, da religião católica. E basicamente eu fui criado em um lar católico. Aos meus 6 anos de idade, conheci minha mãe, né? Minha mãe já ia lá pra minha casa, né? Já tinha um relacionamento bem legal lá com a gente. Só que eu não tive uma aproximação tão grande dela e nem do meu pai, né? Sei. Então, aos 6 anos de idade, ela me levou para um culto. Ela veio a se casar com um rapaz, teve seus filhos, né, com ele. E me levou para ir à igreja. E logo depois, quando eu entrei nessa igreja, desde esse dia, Daniel, eu não consegui mais sair. 6 anos de idade. Eu não consegui sair. Já despertei e via o pessoal cantando, via o pessoal tocando guitarra, tocando bateria. Maravilha. E eu não conseguia sair mais ali, né? E logo depois tive uma batalha travada com minha avó, né? Por ser ela frequentava a igreja diferente, né? Católica. E ela falava pra mim, Daniel, que ela nunca iria ter algum neto ou algum filho que fosse evangélico. Você não nasceu pra ser evangélico, não. Tempo que você estiver aqui na minha casa, você vai ser católico. Teve um dia que aconteceu a cruzada e que nessa cruzada eu confessei a Jesus Cristo como meu único suficiente Salvador. Mas também tem uma história aqui dentro dessa cruzada. Glória a Deus. Vai contar aí pra nós aí. Pode contar? Pronto, eu vou contar aqui. Vontade. Essa história, gente, até é engraçada. Essa cruzada, você tinha quantos anos? Eu tinha nessa faixa etária de 6 a 7 anos. Você ainda era novinho. Era né? novo, muito novo. Aí, lá em casa, né, próximo à minha casa tem um campo de futebol, no qual, nesse campo, na nossa região do Maracanaú... Sempre morou lá na mesma casa? Sempre morei na casa, até hoje eu morei nessa casa. E sempre acontecia uma cruzada evangélica chamada Boa Semente, Cruzada da Boa Semente, Tempo Central, Pastor João Gonçalves. Profético, né? Aí, essa cruzada ia em campos, né? Pregar o evangelho. E um desses dias que eles foram lá para um campo lá próximo à minha casa e basicamente eu tava doido para ir porque os meus amigos, Daniel, lá da rua, os meninos tudinho tava indo, né? E o pessoal, bora Paulinho, bora pra cruzada, ver lá e tal, o pessoal tocando, cantando. E eu, meu Deus, mas minha avó não deixa, minha avó não deixa. Mas eu aprendi, Daniel, que
Aí tu tinha aquele receio que tua avó disse que tu nunca seria aquilo, Justamente. Mas Deus já tava Mas planejando. Deus é detalhista e ele sabe Sua arquitetar avó as coisas dizendo certas. não, e você com aquele receio, sendo criado por ela, né? Com aquele Tinha que receio. seguir aquele... Tinha que aquela seguir as regras dela, entendeu? Então, eu tinha esse certo receio porque minha avó era católica e os meninos da rua estavam indo lá, ó, pra cruzada. Aí eu falava pra minha avó, vó, posso ir? Você não vai, não? Que é isso, cara? Eu posso ir pra cruzada. Você não vai, não. O tempo que você estiver dentro da minha casa, você vai ser católico. Vem na hora levar uma lapada pela pergunta. Meu Deus do céu, mãe, agora? Só que eu já entendia. Eu era uma criança já que entendia das coisas, né? Eu tava despertado. Mas isso ali me chamava muita atenção, né? Essa coisa de igreja, de música. Então, chegou um certo período que nas cruzadas não seriam mais um dia, mas seria 3 dias de cruzada no campo, né? Certo. Então, pedi uma vez ela, no primeiro dia ela não deixou. Pedi no segundo dia, também não deixou. Meu Deus. Os meninos passaram lá na rua de casa e falaram, Paulo, bora? Cara, minha avó não deixa não, cara. Então, beleza, tchau. Eu, caraca, que inveja santa, velho. Vou pedir minha avó. Vó, posso ir? Você não vai, não. E agora? O que é que eu vou fazer? Fui no banheiro. Tomei meu banho. Vesti minha roupa. E fui pra tela e dizer, vó, se a senhora deixar eu ir pra cruzada hoje, eu lhe prometo que tudo que a senhora me pediu eu vou fazer. Eu já fazia, né? Mas eu sempre fui um menino quieto. Tive sempre um bom testemunho. E eu falei, vó, tudo que a senhora me pediu eu vou fazer. Menino, deixa de perturbar, vai logo. Eita, deixou. Não gosto de gás. Meu amigo, eu fui pra essa cruzada, mano. Eu batia os pés nas costas, correndo de voado. Alegria, hein? Só que cheguei na cruzada, genial. Cheguei na cruzada. Como era um campo, tinha as traves, né? E eu via vários meninos correndo, brincando, só que eu não, era diferente. Eu me lembro que nesse dia me encostei minhas costas na trave, né? E falei assim, meu Deus, quando é que algum dia eu vou aceitar Jesus? Sei lá, quando é que um dia minha avó vai deixar eu pra igreja, sabe? Quando é que algum dia eu vou estar naquele palco ali? Alguma coisa me despertava pra aquilo. Alguma coisa me despertava pra aquilo. Quem tava pregando nesse dia era o pastor Fernando Mendonça, Daniel. E um pastor, hoje, muito amigo meu, né? E ele falou, venha pra Jesus. Meu Deus. Eu fui. Rapaz, minha avó não tá aqui, eu vou. Fui lá, ele mais uns 50 pra Jesus e tal. Só que eu chego em casa e falo, vó, eu aceitei a Jesus. Minha avó nem aí. Tudo bem, né? Tudo bem. Você já tinha preparado o território? Ô, glória a Deus, tudo bem. Só que daí, a minha mãe, ela já ia pra igreja. Minha mãe já ia pra igreja e se tornou até que um pouco mais fácil eu ir com ela, né? Então, alguns dias eu fui com minha mãe pro culto e desde esse dia eu não paro mais de ir pro culto. Glória a Deus. É sempre na igreja, graças a Deus eu sempre falo que a presença de Deus na minha vida, ela significa uma coisa muito grande, Geniel. Porque hoje a minha avó é crente. Eita. Minha avó é crente. Eu imagino, deve ser aquelas pentecostal de fogo, hein? Paulinho, 7 horas da manhã. Paulinho, liga a rádio que eu quero ouvir a palavra. Isso me alegra muito, muito, muito. É a maior riqueza que tem. A maior riqueza que tem. Porque se não fosse a presença... Eu falo assim, não é por conta de mim, mas isso é por conta da presença de Deus. Porque um dia, Deus colocou uma chama no meu coração para que... E eu atendi essa chama, né? Há uma diferença. Quando Deus coloca uma chama dentro do teu coração, a liberdade é sua. Você tem que ir. Você tem que correr, né? Você pode aceitar essa chama e você não pode aceitar essa chama, né? Então, basicamente, eu aceitei essa chama dentro de mim e corri. É uma decisão. Fui buscar uma decisão. Glória a Deus. Que benção, viu, Paulo? E a musicalidade aí? Faz Vamos parte lá. aí. Isso aqui tem a ver também. Musicalidade sempre. Você despertou quando? Começou a cantar a primeira vez? Nessa cruzada, eu já me indagava, meu Deus, quando é que eu vou cantar e tal. Então, tinha um primo meu
que ele sempre ia pra igreja. Músico também. Ele já tava começando a tocar bateria, né? Só que ele não era ainda assim, fixo, né? Tava aprendendo. Então eu tive a oportunidade de ir pra igreja com ele. Logo depois, né, que eu ia pra igreja da minha mãe. Eu me lembro no Gereissati, essa igreja. Aí ele... Paulinho, tu tá doido pra tocar? Eu tô doido pra tocar bateria. Toda criança, né, vê bateria. Seu filho aí, né? Macho, o filho dele aqui se garante, viu? O filho dele que é o... Gabriel. Olá, Gabriel. Cara, eu sou teu fã, viu, Gabriel? Aí, Gabriel. Sou teu fã, Gabriel. Paulo tá rindo que é teu fã, ele tá aqui com a gente nos bastidores aí. Tá com a gente nos bastidores. Então, gente, assim, quando eu comecei tocando bateria. Então, o meu primo me ensinou algumas coisas, né? Só que ainda não tava muito legal. E quando eu falei, agora eu sei tocar bateria. Fui tocar numa igreja pentecostal, né? Até o nome da igreja é Fogo Pentecostal, na Rua 10. Pastor Paulinho, um abraço, pastor. De fogo, né? De fogo. Rapaz, quando eu começo a tocar bateria, leva a baqueta lá do meu... Rabolando pro pé da irmã. No corpo. Meu Deus do céu, mano. Pronto, aí eu falava, agora já sei tocar bateria. Só que eu fui engateando. Vi que a minha igreja, do tempo que eu me congregava na Fogo Pentecostal, eles precisavam de músicos, além do que ser baterista. Então eu fui descobrindo desejos, né? Eu tive uma atração a mais por tocar violão. Depois de violão, guitarra, baixo, guitarra, teclado. E foi surgindo até que hoje eu estou no canto, né? Eu já ensino, dou aula para igrejas, enfim. Glória a Deus. E quanto tempo você já está servindo aí ao reino? Vamos lá. Desde 6 anos pra cá... Tem 23 anos, né? Eu tenho 23 anos. Novo, então já tô um tempinho já. Já tem uma já história. Tô um tempinho, já tem uma história. Pra glória de Deus. Tipo assim, você que tá aí nos assistindo, né? Eu falo até pra você mesmo, você que tá aí nos assistindo. Eu hoje tenho um ministério, né? Eu hoje tenho uma missão pra fazer, né? Tanto dentro de casa como fora de casa. Mas eu sempre me pergunto, Geniel. O tempo tá passando. Os meus cabelos já percebi um cabelo branco já. Cara Mas jovem, né? O que foi que eu fiz? Já viajei para muitas cidades. Já ouvi muitas verdades. Já falei tantas verdades. Mas até agora o que foi que eu fiz? Já ministrei em várias vidas. Já resgatei várias almas. Glória a Deus. Mas o que foi que eu fiz pra Deus? Né? Então, eu me glorio em Cristo. Se o aplauso vierem pra minha vida, isso é pra glória de Deus. Mas sem Deus eu não faço nada. Aleluia. Sem Deus eu não faço nada. Nós não somos nada, né, Paulo? É verdade. E você, por ser um cara jovem, né? Um exemplo de vida. Porque tem muitos jovens aí que eu já vi uns testemunhos. Não, na verdade não é nem testemunho, né? É histórias que o povo conta. Histórias, e também eu já ouvi, não, mas eu sou jovem, não sei o quê. E tem idade para servir o evangelho? Não tem. A gente vê você um cara tão jovem, já tem um talento aí, já está perto de se formar, já? Já é formado? Não, ainda não sou formado ainda, mas em nome de Jesus, eu esse ano vou fazer... fonoaudiologia. Esse ano eu já vou dar entrada na minha fonoaudiologia, né? Graças a meu bom Deus, eu estava esperando esse ano de 2022. Pois no ano da pandemia eu já estava com o dinheiro guardado para fazer, só que infelizmente eu tava morando em Guaraciaba do Norte, juntei dinheiro lá, vim para cá para Fortaleza já para fazer essa faculdade, porque lá não tinha, né? Só tinha em Sobral, 100 km de distância, só que ficava muito longe para mim. Então vim para Fortaleza e quando eu tenho a pandemia e eu tive que usufruir do dinheiro, mas graças a Deus eu consegui juntar esse dinheiro de novo e já vou fazer minha faculdade de fonoaudiologia. Pois é, Paulo. E já teve alguma aflição, alguma dificuldade aí que tentou te frustrar para desistir do evangelho? Já. Paulo, tu não é isso não, você nunca vai ser aquilo, como tu falou. Sempre. Tua avó foi um dos índios, mas outras pessoas por fora, às vezes que tá do teu lado. Sai daí, Paulo, esse lugar não é teu não. Sim. Já é muito, Jânio, já é muito. Já chegou um tempo na minha vida que teve uma palavra que me entristeceu muito, sabe? Tentar frustrar os sonhos. Né? Dentro de casa, né? É impossível. Toda a família tem. Isso é normal. E do de fora já aconteceu Daniel, que eu
eu recebi essa palavra e essa palavra foi assim: Paulo Diogo, eu me lembro que tu era mais cheio de unção. Eu me lembro que tu era mais de papo. Arão, assim, não dá certo não. Tu acredita que eu me entristeci por isso? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Glória a Deus. Eu sou mais que vencedor. Eu sou justificado. E só que até ali, quando eu recebi essa palavra, não vinha isso na minha mente, né? Não vinha isso na minha mente. E eu creio que a minha mente mudou, pois eu li a palavra do Senhor, né? Eu li a palavra do Senhor. Eu já era muito jovem quando eu recebi essa palavra. Eu tinha aí 16 anos de idade. Quando comecei a cantar, né? Eu comecei a cantar com uns 14, 15 anos de idade. Quando foi nos 16 anos de idade, essa pessoa falou pra mim, e tipo assim, Paulo, tu tinha mais unção. Logo eu vi que essa pessoa, né, não construiu nada, sabe? Pessoas que falam pra nossa vida, não vai dar certo, mas o que ela construiu? O que ela te mostra ali que ela construiu pra dar esse respaldo pra ela falar, né? Então, graças a Deus que Deus tem feito maravilhas em minha vida, maravilhas dentro da minha família, do meu ministério, e graças ao meu bom Deus. Eu não preciso dizer que eu tenho a unção. O pessoal que fala, né? Deixa o pessoal falar. Graças a Deus, assim, que tipo, eu não vou dizer que eu sou humilde, porque se eu dizer que eu sou humilde, eu já tô perdendo a humildade. Mas graças a Deus eu aprendi uma coisa dentro da minha casa, Daniel, que é saber entrar e saber sair. Através da minha avó, ela me ensinou isso, e graças a Deus isso foi me moldando, né? E Deus me deu alguns frutos, né? E eu creio que isso é um dos frutos, né? Porque não adianta você ter unção e não ter fruto do Espírito Santo. Verdade. Verdade. Paulo Diogo, homem de Maracanaú. De lá, viu, gente? Maracanaú, Ceará. Participa de algum projeto? Tem algum projeto seu criado pelo Paulo Diogo? Sim. Eu vou te falar um projeto topíssimo que eu até vou lhe convidar pra você ir cantar. Glória a Deus. Vou lhe convidar pra você. Ixi, já tem pergunta aqui, viu? Já tem pergunta aqui. Gente, eu tenho um projeto, eu tenho um Instagram chamado Jovens Cristãos Ceará, que é o Instagram oficial Ceará, né? de Jovens Cristãos do Estado do Ceará. Nós temos um grupo. Aproveita e inscreve. Já aproveita-se lá no Instagram. Pra cá, siga, né? Segue lá no Instagram, @jovens_cristãos.ce. Beleza? Nós postamos vídeos lá de meme, também postamos alguns vídeos aí sérios também da Palavra do Senhor, né? E nós temos um grupo no WhatsApp chamado Jovens Cristãos, e através desse grupo nós formamos um evento chamado Aviva Jovem, né? O Aviva Jovem, que partiu do coração do Senhor, que veio também para transformar a vida. Nós fizemos agora, no mês de fevereiro, Janiel, o nosso primeiro Aviva Jovem, né? Que veio gente de Fortaleza, gente de Itapipoca, de Guaraciaba do Norte, veio jovem de um bocado de lugar, né? Do estado do Ceará. Então, quem pregou nesse dia foi o meu pastor Isaac Monteiro. Nós formamos uma banda maravilhosa. E esse evento, gente, não é só evento de 4 paredes, não, tá? Nós estamos arrecadando alimentos pra dar pra pessoas carentes. Se você tem alimento não perecível, gente, vai no meu Instagram, @paulo_diogo1, e você pode ir lá falar comigo lá, tá bom? No meu direct, pra se você não tiver algum alimento não perecível, você entre em contato comigo que eu vou pegar na sua casa. Beleza? Glória a Deus. Então esse projeto, Daniel, ele partiu do coração de Deus, e não é um projeto denominado a uma placa de igreja. É pra todos os jovens do estado do Ceará, né? Então ele não tem uma placa, né? Pra não dizer, é pra igreja tal, eu vou, não. Não, é pra todos os jovens. Quem quiser fazer parte do Aviva Jovem, você pode vir, tem o nosso grupo do WhatsApp. Pra você não dizer, mas tem alguém aí, pastor no meio. Tem pastor no meio. Nós temos uma liderança, nós temos aí um grupo, uma equipe capacitada para falar com jovens que estão com depressão, com ansiedade, tá, pessoal? Se você tiver ansiedade, você pode ir lá na página Jovens Cristãos, pois nós temos ADMs respaldados para falar sobre depressão e ansiedade com você. Glória a Deus. Eu creio que esse projeto aí, Paulo, já tem alcançado vidas, para a glória de Deus. Sim. Até porque você falou, tem que ser aberto, porque a galera se receia muito. Se prende, não, porque é da Assembleia A, é da Igreja B, da Igreja C. Isso aí é que é impactante, que vem resgatar muitas vidas para a glória de Deus.
e que seja o exemplo, né? Eu quero participar porque eu vi Justamente. uma benção ali no Paulo e tal. É isso aí que tem que impactar. Justamente, né? A Bíblia fala que os jovens sois fortes, né? Então, assim, dentro de ti, jovem, tem uma força imensa. Tem uma força imensa. A Bíblia fala até também que os jovens se cansarão, mas renovarão as suas forças. Então, você só vai renovar suas forças se ler a palavra do Senhor. E a página Jovens Cristãos tem palavra, tem respaldo. Nós temos uma equipe lá de jovens cristãos que também já passaram por problema de ansiedade. Hoje, se você observar, tá surgindo muito, né? Depressão, ansiedade. Graças a Deus que Deus me livrou disso. Mas Deus me deu forças pra falar com alguém que tenha isso, tá? Então, não se prenda a gente, porque a gente tem essa equipe, genial. Sei. Porque agora, no ano passado, nós perdemos uma amiga da gente, né? A Maria Clara era uma jovem. A Maria Clara era uma jovem cheia de vida. Uma menina jovem, 22 anos de idade. Mas por conta de depressão, ansiedade, ela veio ceifar a sua vida. Foi mesmo. Meu Deus. Aí despertamos. Mas ela não demonstrava que estava passando por dificuldade. Não demonstrava. E o pior é isso. Tem gente que tem esses problemas de ansiedade, mas não demonstra, né? Eu tenho uma palavra para o teu coração. Glória a Deus. Lança a sua ansiedade nas mãos do Senhor. Mas nunca se prenda. Fale para alguém. Fale com seu pai, fale com sua mãe. Fale com algum jovem habilitado para isso. Pois Deus quer te resgatar. É uma guerra na mente, é uma guerra interior. É uma prisão interna. Mas Deus tem muitas coisas na tua vida. Através da sua vida, Deus vai salvar outras pessoas que estão passando pelo mesmo seu problema. Jó, Janiel, ele estava passando por uma provação muito grande. Estava passando por uma provação muito grande. Guerra muito grande. Uma coisa ele poderia ter perdido. Que ele perdeu, né? Ele perdeu aí suas cabeças de gado, a sua riqueza. Mas uma coisa que eu creio que Jó sentiu, eu creio que Jó sentiu mesmo assim, foram seus filhos. A herança do Senhor. Por que foram seus filhos? Porque a sua riqueza, Deus pode lhe dar novamente. Mas aquela pessoa que você amava, Deus pode dar outra melhor? Pode, mas não vai ser a mesma, né? Não foram os mesmos filhos. Então Jó, ele caminha, depois ele se senta em um caminho, seus amigos lá pensavam que Jó estava em pecado, né? Tem muita gente que fala, já tá passando pela provação porque tem pecado. Já tá passando por isso é porque primeiro, tem alguma coisa errada aí. Falar quer falar alguma coisa, né? Enfim. Mas Jó, ele se senta no caminho, genial, e aí ele vê alguns cacos no chão, sabe? Jó vê alguns cacos no chão, pega esses cacos, tem o seu braço cheio de lepra, cheio de feridas e começa a passar. Começa a passar em seu braço, em suas costas, em sua barriga, em seu pescoço, para amenizar suas dores. Algumas traduções bíblicas falam que esses cacos eram cacos de telha, outras falam que eram cacos de cerâmica, né? Mas John Piper vem dizer que esses cacos eram cacos de vaso quebrado. Vasos que serviam, vasos que estavam ativos, mas que um dia se quebrou. Mas Jó utilizou esses vasos para fazer o quê? Para neutralizar suas dores. Ou seja, o Espírito Santo está falando através desse podcast, Papo de Vida. Que às vezes, Daniel, o Espírito Santo, ele usa quem está mais quebrado do que você para sarar suas dores. Meu Deus. O Espírito Santo, ele usa quem está mais quebrado do que você para amenizar as suas dores. Então, não se prenda. Deus, através desse seu problema, ele quer te usar para ser um vaso quebrado, mesmo que você esteja quebrado, mas Deus ainda quer te usar. Deus não perdeu o controle da situação. Deus está dentro do barco. Ele diz: acalma, aquieta-te, porque eu sou o teu Deus. Glória a Deus. Tremendo, viu? Enquanto aí você vai responder as perguntas do Instagram, vamos abrir aí caixa de perguntas. Vou falar aqui um pouco do nosso parceiro. Quem está nos apoiando aí é o Naldo do Maracujá. Deus abençoe a tua vida, Naldo, né? Parceria forte. Em nome de Jesus, a gente só tem a agradecer. Isaac Refrigerações. Também a MMV Pizzaria, né? Meu amigo Edinaldo.
Quero abraçar também ao Naldo do Lava Jato, né? Lá em Mombaça, Ceará, que está nos apoiando. A Amanda, fisioterapeuta. E também o Açaí da Tatá. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E aí, Paulo, qual é a pergunta que tem aí? De algum admirador, algum seguidor? @Eduarda, essa é minha aluna, lá da igreja Assembleia de Deus de Pavuna, Pastor Diogo, um abraço, Pastor Diogo. Ela botou aqui: Diogo, qual foi um dos momentos mais difíceis da sua vida? E como foi enfrentar eles? Nossa, teve várias, viu? Teve várias. O barco balançou só uma vez, não, o barco balançou um bocado. E essa pergunta é benção, porque já estava dentro do nosso Já estava aí, já? Incluído, pronto, já está incluído aí. Já. Foi que ela falou? Foi dificuldade. Glória a Deus. Então, a Eduarda, um dos processos mais difíceis da minha vida foi uma cirurgia que eu fiz, né? Eu estava aí com 11 anos, ou era 12 anos, não me recordo muito bem a minha idade, mas eu era muito jovem e eu tava sentindo uma dor muito grande na minha barriga, Junião, né? E eu meio que preocupado, né? Eu já tava há 5 dias em casa. A minha mãe, né, viu que eu tava, né, muito enfermo, tava pálido, tava branco, não conseguia comer, não conseguia andar direito. Me levou pra igreja. E depois, logo ali, meu pai foi me pegar. Meu pai foi me pegar na igreja, me levou pro hospital. Então, quando eu cheguei no hospital, nada foi feito. Às vezes tem um hospital que só lhe dá soro, né, e vai-se embora. Fui-me embora. Mas eu permanecia com as mesmas dores na barriga. E ninguém descobriu o que era. E eu mal, tonto. Eu falava: vó, vou morrer, vó. Eu não tô aguentando mais ficar em pé. Eu não tô aguentando mais até pra me urinar, né? Fazer as minhas necessidades. Infelizmente eu não tava conseguindo. E logo quando eu fui pro hospital mais uma vez, fui 3 vezes pro hospital. Fui pro hospital pela última vez, pela terceira vez, o médico constatou ali que era uma apendicite. Né? Era uma apendicite. E ele fez ali os exames e tal. E logo fui encaminhado. Mas, pra glória de Deus, Geniel, quando eu cheguei lá no hospital, né, tinha uma vaga pra mim lá, né? E o médico falou assim, depois que eu fiz a cirurgia, né? Antes de eu falar o que é que o médico falou pra mim, pra minha mãe, né? Ele tinha um rapaz lá, um cirurgião, que eu já tava não aguentando mais, gente. Eu pensei mesmo que ia morrer. Pra mim foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque eu sempre fui criado pela minha avó. Eu sempre pensava na minha avó. Minha avó tá preocupada comigo, pois como ela é anciã, né? Ela sempre teve essa preocupação comigo, né? Então eu cheguei naquele hospital e o cirurgião não queria fazer cirurgia em mim. Eu já tava quase desfalecendo mesmo de dor. Eu não aguentava mais porque tava doendo muito minha barriga por conta da apendicite. Quando eu me acordo depois da cirurgia, o médico falou pra minha mãe veio falar: Paulinho, o médico falou, se tu demorasse mais 24 horas, tu já tava no IML. Irmãos, a minha apendicite estrangulou. Era muito pus. Esse momento foi um dos mais difíceis pra mim, pois eu sempre pensava: oh Deus, não me deixa ir agora, porque a minha avó até nesse momento não era crente. E eu tinha uma chama dentro de mim, como eu falei agora no começo, uma chama dentro de mim que eu tinha uma missão com a minha avó, né, de pregoar o evangelho pra ela. E esse foi um dos momentos mais difíceis pra mim. Não, minha avó precisa de mim. E eu pensava muito. E graças a Deus minha cirurgia foi uma bênção de Deus. Logo no outro dia, tinha uma mãe lá que eu me lembro, uma mãe lá do hospital, que ela falou pra minha mãe: ah, minha filha, aí você só vai sair depois de 3 meses depois. Deu 1 mês eu saí de lá. E pra glória de Deus, foi uma coisa, assim, um pouco ruim pra mim, pois eu pensava muito da minha avó, né? Eu amo demais a minha avó, eu chamo ela de véia. Amo demais a minha véia, né? Então, graças a Deus, Deus fez me passar por isso
mas me deu vitória. Nos deu vitória, né? Quando eu tava no hospital, eu tava fazendo o exame da apendicite, minha tia chegou lá pra me visitar chorando demais. Eu, pronto, eu acho que eu vou morrer. Eu já tava desfalecendo mesmo. Desfalecendo. Pra glória de Deus, Deus nos deu vitória. Esse foi um dos momentos mais difíceis pra mim. Mas tem vários outros, né? Além desse momento de dificuldade na tua vida física, né? Teve alguma dificuldade ministerial? Teve muita. Porque assim, além de eu ser esse jovem engajado na igreja, engajado no meu ministério, impossível separar, impossível assim, não ceder, né? Não ceder não, né? Ser tentado, né? A palavra certa é essa, ser tentado por alguma coisa, por alguém. E eu aprendi, Janiel, que ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação, né? Então, houve algumas dificuldades no meu ministério, como o quê? Colégio, como amizades da minha rua mesmo, né? Exemplo, carnaval. Quem que vai pro carnaval? Carnaval do colégio. Eu não ia. Quem vai pra São João? A galera faz um São João lá no colégio e sempre é uma dificuldade pra mim. O pessoal me chamava de pastor lá dentro do colégio. Ó, o pastor Paulinho, isso aqui, isso aqui. Então, eu, graças a Deus, eu me alegrava, mas eu era muito zombado. Eu era muito zombado por, infelizmente não, por felizmente, né, ser cristão. E isso ali, às vezes, me entristecia, né, por conta que eu era motivo de chacota dentro da minha sala de aula, né. Mas, graças a Deus, eu vejo assim, Janiel, que algumas dessas pessoas, eu consegui, já 2 pessoas eu consegui levar para a igreja, mas infelizmente outras não, né. Como eu tô falando, eu tenho uma missão, né? Deus me deu uma missão que é ir de pregar o evangelho a toda criatura. E assim, de lá pra cá, alguns da minha sala já faleceram, já partiram, outras não. Alguns, como eu já lhe disse, 2 pessoas já consegui ganhar pro evangelho, né? E parar não dá pra parar. Tem que correr. Tem que correr e pregar a palavra para esse pessoal. Glória a Deus, não pode desistir, né? E esse momento que tu falou de colegial sempre tinha a zombação, porque tinha que acontecer para você crescer para o reino de Deus, né? Justamente. Tinha um propósito, até o motivo de chacota era para acontecer o sobrenatural de Deus na tua vida. Justamente, e eu sempre falo uma coisa que eu acho que é até bem natural falar, né? Que é o que? Todo processo, todo propósito tem um processo, né? Pra Deus te dar o propósito, você tem que passar pelo processo. E esse processo é um pouco dolorido, né? Às vezes esse processo, às vezes Deus te esconde, Daniel, que às vezes tu fala assim: e aí, Deus? E agora, o que é que eu faço? Né? Porque pra te preservar, às vezes Deus te esconde algumas vezes. Pra te manter de pé, às vezes Ele te faz ajoelhar. Às vezes tu nem entende o processo. Desesperado, às vezes a gente quer questionar. Mas Deus, pra me ver cantando, genial, às vezes ele decide escalar. Os inimigos eram disfarçados como os amigos. Às vezes comia a nossa mesa. Às vezes até falavam mal de ti. Mas isso tudo era porque Deus estava nos preservando. Quem nunca passou por isso? E às vezes Deus não é obrigado a explicar o que Ele está fazendo. Mas uma coisa que eu falo para você que está nos assistindo: acredite, porque através desse processo Deus está trabalhando na tua vida. Glória a Deus. E o Paulo Diogo aí, nos conte aí umas experiências sobrenaturais que você viveu com o Senhor. Esse daqui, meu Deus, é tremendo. Eu tenho que contar. Onde eu for, eu tenho que contar essa experiência. Vamos lá, uma experiência muito boa. A minha família hoje, Genial. Isso é uma experiência muito, muito, muito importante para minha vida, né? Pois, como eu tenho uma missão, e a missão é o quê? Salvar minha casa.
Eu creio. Então, qual foi a experiência mais importante da minha vida? Os meus parentes, a minha família, a maioria não são evangélicos até hoje, né? Mas o que me alegra mais é que ambiente lá em casa, porque lá a casa é dividida, né? E tem alguns parentes que moram lá também. Então, lá em casa, o quintal da minha casa é um ambiente que às vezes o pessoal bebe. Às vezes o pessoal se diverte com músicas seculares, enfim. Mas eu tive uma experiência muito boa, né? Que foi qual? Eu tinha chegado de uma certa administração. Esse dia eu sabia que eles estavam escutando alguma música mundana, né? Mas quando eu cheguei, eles não estavam escutando música mundana. E nesse dia eu tinha feito uma oração, Janiel, que eu tinha falado: Senhor, aquele lugar ali é um lugar que... O quintal da minha casa é um lugar que o pessoal estão bebendo, estão cantando música e tal, estão se bregando, né? Eu queria que o Senhor me desse uma experiência com eles. Deus é muito detalhista e eu amo as coisas pequenas de Deus. Para algumas pessoas isso pode ser uma pequena coisa, mas para mim foi uma coisa muito grande. E qual foi essa coisa, Paulo? Eu cheguei em casa e ao invés deles estarem escutando música mundanas, eles estavam escutando uma música do Lázaro. E através dessa música nós fizemos uma oração. Algumas pessoas choraram. Então isso é uma experiência. E qual era a música, Paulo? Deixa eu só lembrar aqui, tá? Porque enfim, era a música Bagaços do Lázaro. Bagaços. Eu não sei se tu sabe qual é, sabe, né? Que tu consegue... É tipo um testemunho. Né? É tipo um testemunho. Do Lázaro. E eu também cantei... Tenta pesquisar a letra aí, que quando tu pesquisar eu me lembro. Então esse dia foi muito importante pra mim, porque nós tivemos uma coisa que a gente nunca teve. Uma reunião. O agir de Deus. E essa reunião foi no meio de um lugar inapropriado. Mas Deus, ele quebra protocolos, né? Deus, ele é o mais top. Eu falo para os pessoal lá do Jovens Cristãos: gente, Deus é o mais top. Então, ele sabe trabalhar e ele explica, porque complica, né? E para a glória de Deus, quando eu cheguei em casa, eles estavam escutando essa canção. Como é aí? O inimigo quase me roubou de Deus. Mano, falsas alegrias e falsas vitórias, falsas glórias. Aí a parte mais bonita. Deixa a letra, a outra parte. Como um pedaço. A fumaça do demônio alucinou-me. A maconha, né? E a coisa branca me arrastou até a miséria. Foi sim, tudo que era bom de mim se afastou. E em bagaços resolvi até a igreja, aonde encontrei Jesus. Aí a parte que mais me emocionou, né? Foi quando veio um crente e me falou de Deus, de um amigo que resolveria os meus problemas. Foi quando um bom homem me falou de Deus, de um amigo que resolveria os meus dilemas. Ele falou de quem? Ele me falou de Jesus. É só Jesus que salva, gente. É só ele. Ele é o centro de tudo. Tudo está interligado a ele. Tudo é sobre ele. A porta fechada é ele, a porta aberta é ele. O mar revolto é ele, o mar calmo é ele, tudo é ele. Esse podcast é ele. Glória a Deus. Hein? Experiência tremenda aí. Um Deus de detalhe, né? Tem outras perguntas aqui também, hein? Foi poderoso essa experiência que tu viveu aí. Que ele estava em um meio a uma alegria. É uma alegria passageira, alegria falsa, aí né? quando você chegou, Deus preparou o território porque já estava conectado com Deus, o que tu estava pedindo. Justamente. Então, essa foi uma experiência esse muito... é Deus de detalhe. Quem faz isso? Só Deus. Só Deus, né? Ó, aleluia. Gedson, tu tem que trazer esse cara pra cá. Tu tem que trazer esse cara pra cá, o Gedson Guedes. Gedson Guedes. Gedson. Faz o convite aí, vai. Gedson Guedes. Assista esse podcast, assista a entrevista com o Paulo Diogo e você vai estar aqui com a gente em breve aí. Em nome de Jesus. A pergunta dele foi:
Tu me amas ou me enganas? Te amo, nego. Tu és a benção. Tamo junto com a câmera. Essa aqui, né? Cara, tu és uma bênção de Deus pra minha vida. Deus sabe o quanto eu lhe amo, nego. Tamo junto. Canta demais. Uma benção. Tem mais um aí? Deixa eu ver aqui. Até no momento, não. Glória a Deus. Vamos dar continuidade aqui no nosso podcast Papo de Vida. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe. Compartilhe. Quem está aqui com a gente hoje é o Paulo Diogo. Você que está chegando agora. Fique até o final conosco, que será uma bênção na tua vida. Paulo Diogo, na tua infância você tinha alguma brincadeira aí que você sempre gostou mais e deixou de fazer por causa do evangelho? Não, eu quero isso aqui para mim. Renunciou a alguma brincadeira de criança, que toda criança gosta de brincar, né? Mas como você começou muito novo, tu falou aí com 6 anos, despertou. Foi. Eu já ia para a igreja quando eu já gostava de futebol, né? Era atleta, jogador. Era goleiro. Fiz teste e tudo pro Corinthians. Só que Deus trabalha, cara, de uma forma tão grande. Pois assim, hoje eu gosto de jogar bola. Isso não é pecado não, gente. Não é pecado não. Tem um rachazinho. Lá na minha igreja também tem. Lá na minha igreja o pastor joga bola. Só que assim, quando Deus te chama, você tem um chamado. Você é escolhido. Quando Deus te escolhe pra alguma coisa, eu aprendi com o meu pastor que o escolhido não tem escolha. Ele foi designado pra aquilo, né? Então assim, eu cogitava muito ser goleiro, né? Então fiz teste pro Corinthians. O primeiro teste que eu fiz eu passei, né? Que foi até no Eusébio. E esse teste ia me levar pra São Paulo. Só que teve um problema no meio desse teste, Daniel. Deus sabe como trabalha, né? Quem sabe se eu fosse pra algum time aí, eu não seria mais cristão, né? Deus sabe o que faz. Mas assim, passei no teste. Só que quando foi no dia 4 de agosto, eu me lembro, 4 de agosto, o cara falou assim: olha, dia 4 de agosto você vai ter que vir pra cá pra fazer o teste físico e depois arrumar as malas e ir pra São Paulo. Caraca, top. Eu com 15 anos de idade, eu já jogava no goleiro, no time dos velhos da igreja. Então, logo depois disso, fiquei muito alegre. A escola todinha sabia que pro Corinthians, né? Já peguei um pouco de respeito na escola, né? E tal. Pegou moral. Já peguei moral, né? A professora me dando parabéns, a diretora. Então, caraca, que top. Só que Deus trabalha de uma forma, né? Visando o futuro da gente. Então, não fui pro teste. Sempre resguardado. Eu fiquei resguardado. Não deu certo pra mim pro teste. Por quê? O treinador do time que eu tava me pediu... tinha um treino que ele fez, né? Que eu não participei porque eu ia pra igreja. Fui pra igreja. Então, eu coloquei nas mãos do Senhor. Senhor, que seja feito a tua vontade. Então, nesse treino eu não fui. Só que o treinador tinha pedido pra o pessoal levar um dinheiro. A galera que passou no teste, né? Levar um dinheiro pra botar gasolina no carro pra levar a gente pro Eusébio, né? Sei. Eu cheguei lá e o treinador falou: e aí, tem um money aí? Eu, que money? E ninguém tinha me avisado. Não, mas eu vou pedir pro pessoal te falar, mas não, chegou até a mim não. Cara, eu fui pra casa arrasado. Eu não fui pro teste. Fui pra casa arrasado, eu fiquei triste. Porque a escola inteira já tava sabendo que eu ia pro Corinthians e eu não fui pro teste físico. E o treinador lá do Corinthians ligou pra mim, que era um que tava fazendo a peneira, né? Um dos treinadores ligou pra mim e falou: e aí, rapaz, cadê vocês? Estamos aqui começando aqui. E eu, nossa, não vai dar pra ir hoje. Que é isso, cara, seu sonho e tal. Mas eu não tenho condições. Minha família também não tinha condições na época. Olha, qual era o valor, Paulo? Valor de R$45. Tudo bem. Na época eu não tinha condições. E daí, que depois disso eu abandonei, né? Eu gostava, até hoje eu gosto, né? Mas eu abandonei. Segui carreira de futebol hoje não. Ficou então, só pra bater um rachazinho com a saúde mesmo. Esportes, os colegas, né? Da igreja. Então, assim, eu gostava muito de futebol, né? Como foi a sua pergunta aí. Só que hoje é só pra brincadeira, né? E graças a Deus, Deus teve um propósito na minha vida. E graças
até hoje eu tô aqui, vivendo e aprendendo, né? Glória a Deus. Quais os planos aí do Paulo Diogo na área musical? Vamos lá. Os planos do Paulo Diogo na área musical, Genial, ter a minha escola de música, né? Hoje eu sou professor de canto. Quem quiser me seguir no Instagram aí, @paulo_diogo1, você vai ver lá eu dando aula para algumas pessoas lá de igreja, Canaã, Bela Vista Sede, Templo Central. É muita igreja que eu dou aula. Então, assim, tô me profissionalizando, né? Para que eu possa aí ter um bom currículo para me formar minha escola de música. Mas falando ministerialmente, meus planos mesmo é gravar os meus vídeos, né? E não perder uma coisa, Genial, que o que eu tenho hoje não é meu, né? O que tenho hoje foi Deus que me deu, e o que Deus me deu eu tenho que compartilhar, né? Eu tenho que compartilhar, pois tem muita vida necessitando, né, da palavra do Senhor, da presença do Senhor. Eu sempre falo: Senhor, se o Senhor não for comigo, que o Senhor não me tire daqui, que o Senhor não me tire da minha casa. Então, antes de tudo, a presença do Senhor, primordialmente, antes de ter uma voz bonita, antes de ser uma pessoa que tem um bom currículo, é a presença do Senhor, né? Então, ministerialmente, mesmo assim, focando em vidas, mas olhando para essa parte, né, de musicalidade, os meus vídeos, minha escola de música, e através dessa escola de música, eu creio que Deus vai fazer um grande mover. E também, né, como eu já estou um pouco mais engajado para a parte da fonoaudiologia, né, um trabalho também mais específico para a voz, vai me ajudar muito, pois todo professor de canto deve saber sobre fonoaudiologia. Estudo sobre voz, né, fisiologia do canto. Então, basicamente, eu já vou ter um bom currículo aí, né? Pois Deus te deu a capacidade, né? Não adianta você querer fazer alguma coisa e não se especializar. Especializar é certo, né? Certo. Se especializar para isso, justamente. Então, se Deus te deu saúde, Deus te deu esse ar que você respira, é para você progredir mesmo. Glória a Deus. Músicas próprias. Tenho músicas próprias, tenho muita música própria, né? Também vendo essa música e as músicas, né? E fiz uma música agora, recentemente, que eu acho que... Assim, eu acho não, eu creio que tem uma pessoa que vai cantar essa canção. Tá no forno aí já ela? Tá no forno. Glória a Deus. Eu tô doido pra que o Samuel Mariano cante essa... Eu creio que ele vai assistir esse podcast aqui. Glória a Deus. Já chegar nessa parte, desse minuto que eu tô falando agora, ele vai falar. Aqui. Olha lá, vamos sim, viu? Vai aceitar o nosso convite aí, pastor Samuel Mariano. Será uma benção aqui, uma honra pra nós. E Samuel Mariano, se tu ver essa minha música aqui, tu vai... Tem aquela composição que você faz, essa aqui é a cara do fulano. Não que tem que cantar ele. Essa daí então já combina com ele. Vamos lá, música é assim, Samuel, ó. Se não fosse o meu Senhor... Bem antiga, né? Se não fosse a sua mão... Se não fosse o seu amor, aqui eu não estaria. O inimigo até tentou frustrar os sonhos teus, mas é que o besta do inimigo esqueceu que tu serve a um Deus. Ah, se não fosse o meu Senhor, Salmos, né? Davi, né? Pra acalmar o vento e o mar, e no final ele me faz cantar o hino da vitória. Deus é especialista em estar contigo. Ele luta por você, te livra do perigo. Pode uma mãe te rejeitar, pode o teu pai te abandonar, mas eu, o Senhor, todavia estarei contigo. Ah, se não fosse o Senhor, eu seria engolido vivo pelos homens. Vai ser uma benção, viu? Eu creio. Já é a cara dele. Já a cara dele, né? Justamente. É a cara dele e a cara também do Jair Martins. Eu acho que, não sei se você conhece Jair Martins. É um paraibano também que tem umas músicas legais também. Então o Paulo Diogo deixou aí o Instagram dele. Quem quer se tornar um aluno seu, né? Como você Quem quiser se tornar aluno você dá aula no Maracanã mesmo. Dou aula no Maracanã, Fortaleza, Maranguape, Pavuna, Pacatuba. Tanto também
no modo online como presencial. Presencial na casa da pessoa, não quer sair do conforto. Você mora nos Estados Unidos, gente, você também pode. Eu tenho um aluno nos Estados Unidos também, cara. Então, É Deus, né, mano? É Deus, né? Deus que faz isso, velho. Então, assim, gente. Tem um pastor que tem onde esse Deus não é gente, não. Esse Deus, pronto, o meu pastor bem fala. Esse Deus não é gente, Deus não. Não é gente, não. Não é gente, não. Então, assim, gente, se você quiser fazer alguma aula de canto experimental comigo, se você quiser também ser o meu aluno oficial, você pode entrar em contato comigo pelo número 8693-3303. Vou repetir de novo. 98603-3303. Ou então no Instagram, @paulo_diogo1. Você pode ir lá me chamar no direct. A foto é do cara mais bonito que aparecer lá. É o Paulo Diogo mesmo. Então você pode ir lá me chamar no direct. Eu vou te passar todas as informações. Vou lhe mandar o meu WhatsApp. E você vai ter todo o meu conteúdo bem informadinho para que você seja o meu aluno de canto. Ó, gente, tá muito top os conteúdos que eu tenho. Tá muito top. Se você quiser ser meu aluno, é só me chamar. Glória a Deus. Paulo Diogo, e aí o teu batismo no Espírito Santo? Cara, eita, esse aqui, eu me lembro desse dia. Eu tinha, sabe quantos anos? Eu tinha 9 anos de idade. Cedinho, hein? Eu ia pra igreja do meu primo, né, que tava te falando. Então lá tinha umas orações. Aconteciam umas orações lá, cara. Era de 7 horas e até 9 horas. O pessoal direto no joelho no chão e tal. E chegou um dia que um amigo meu pregou, né, nessa oração. Varão, ele falou assim: pessoal, Deus está me dizendo que vai ter pessoas que vai ser batizadas com o Espírito Santo, né? E eu já estava almejando isso. E é até difícil hoje em dia você ver algum jovem que almeje isso, né? Ser batizado por dons do Espírito Santo. E falando lá no Aviva Jovem, no primeiro dia de Aviva Jovem, nós conseguimos que Deus batizasse 7 pessoas, né? Então o meu batismo no Espírito Santo, gente, eu tinha 9 anos de idade nessa igreja do meu primo. A gente fazia uma oração lá de 7 às 9 horas da noite. Então, quando tava quase acabando ali a oração, houve um mover do céu naquele local, né? E pra glória de Deus, eu senti um arrepio tão grande, Daniel, tão grande, e o vento do meu pé até o cabelo da minha cabeça, que eu não consegui me controlar. Eu não consegui me controlar. Eu falava glória, glória, glória. E saiu. E pra glória de Deus fui batizado. E hoje eu busco o batismo da minha avó. Glória a Deus. Da minha avó. Tá ansiando pro batismo. Tá ansiando. Eu creio batizada, né? Ainda não. Eu creio que antes dela partir pro Senhor, né? Que eu sei que esse momento vai chegar. Ela já tá. Certeza. Ela já é bem anciã, né? Eu creio que Deus vai pegar ela de um jeito tão forte. Eu creio que Deus vai batizar ela com o Espírito Santo. Quanto tempo que ela tá na caminhada contigo? Minha avó? De convertida. De convertida? Minha avó, eu tinha 14 anos de idade quando minha avó, né, ela aceitou Jesus. Hoje a minha avó, ela tem uma deficiência na visão, ela é cega, né? Então, desde meus 14 anos, que era um pouco de dificuldade, pois minha mãe, ela deixou de morar, como ela casou, né? Ela já é deficiente visual ou gerou... Ela gerou essa deficiência, né? Já idosa. Já idosa. Pois como ela não cuidou da catarata, né? E ela não poderia fazer a cirurgia, né? Do outro olho foi derrame, do outro olho foi catarata. Ela não poderia fazer a cirurgia porque ela tem problema de coração crescido, né? Possivelmente os médicos falaram que fosse fazer cirurgia, infelizmente ela poderia não enxergar mais ou até infartar, né? Sim. Então, assim, ela desde os 14 anos... Eu desde os 14 anos de idade, minha avó ficou cega. Então era uma batalha travada, pois a gente teve que se programar, a gente teve que se reconfigurar, né? Para que a gente pudesse dar essa assistência a ela. Mas pra glória de Deus, todo dia de manhã, 7 horas da manhã, ela me acorda: Paulinho, liga essa rádio que eu quero ouvir a palavra. Pra glória de Deus. Isso é muito... Se não ligar, rapaz, é uma chinelada de lá pra cá. Muito impactante, né? Amanhece o dia glorificando o nome Já glorificando ao Senhor, e eu não posso nem reclamar, né? Gratidão, aí é motivo de gratidão. Eu não vou mentir pra vocês que, de vez em quando, vó, espera aí mais 5 minutinhos. Mas pra glória de Deus, é uma benção. Glória a Deus. O Diogo também, quem tá nos apoiando nesse podcast é o pastor André, né? Da Lojas pra Conforto. Lojas pra Conforto, gente. Se você não deitou numa cama, eu te convido a deitar numa cama da Loja pra Conforto. Você pode estar encontrando eles no Instagram. Coloca lá, Lojas pra Conforto, que você vai
ter uma ótima cama de qualidade, de conforto. Aqui eu sou o garoto propaganda dele mesmo. Pastor André, me contrate, pelo amor de Deus. Garoto propaganda, Pastor André, Deus abençoe tua vida. Topíssimo, viu? Também Topíssimo. Queijolândia, aqui do Planalto Ayrton Senna, tá com a gente. Pastel do Lelê, minha Pastel amiga. do Lelê, top, hein? Que é do Planalto Ayrton Senna, essa galera Ah, é? tá nos apoiando. Olha, um alô pra vocês, viu, gente? Amiga Gerlane. Compre aí no Pastel do Lelê, que é topíssimo, É viu? uma benção, viu? E também o Natan, da NR Story, meu amigo Natan, as roupas top, né? Inclusive eu estreiei o programa com um look da NR Story. Meu Deus. Abraçar também aí a MMV Pizzaria, meu amigo Edinaldo. Olha aí, Brasil. Valeu, Edinaldo da pizzaria. Logo nós vamos aí comer aquela pizzazinha top. Paulo Diogo não gosta não de pizza, né? Tu é doido? Eu gosto. Não, me dê eu quero só uma pizza grande aí, mano. Só pra mim. Glória a Deus. Também quem tá com a gente é o Açaí da Tatá. Deus abençoe tua vida, Açaí da Tatá, né? Tá nos apoiando. E também a FK Brinde, meu amigo Faustino e Karine. Aí fazendo o teu copo personalizado, copo, canecas, né? Tem vários artigos lá, é só você entrar aí no Instagram da FK Brinde. Esse copo aí abençoado, essa caneca, foi ele que nos honrou. Top. E vamos prosseguir aqui. Tem mais uma pergunta aqui. Paulo Diogo, teu ministério, né? Abençoado. Amém. Muito jovem. Nunca desistiu do evangelho. Por Não. ser jovem, tem gente que só quer ir pro evangelho quando não, que eu sou novo, eu tenho que curtir, tenho que farrear. E se não der tempo? Ficar aí velho. Se der tempo, né? Chegar até a velhice. Se não der tempo, Verdade. já te tragar antes, aí vai deixar para ir para Jesus. Hoje tá aí um exemplo de vida do Paulo Diogo. E uma das coisas que eu mais me alegro, ô Juniel, é que eu nunca participei de uma festa de carnaval. Nunca, graças a Deus. Nunca teve vínculo com o secular, não. Nunca bebi, nunca fumei, pra glória de Deus. Meu sangue aqui é vivíssimo, viu? Pra glória de Deus. É benção que você nunca experimentou nada desse mundo, mas eu já vim do mundo, né? Não sei se eu tinha já te contado, num programa que eu te conheci a primeira vez. Eu já vim de banda secular, né? Já experimentei bebidas, farra. Tu não perdeu nada mesmo. Perdeu nada. O que é destruição total. Prostituição, farra, virada de noite, isso aí desagrada total, mesmo. O homem se perde em prostituições. E quando você vai ver, até a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece bom, mas o fim deles são caminhos de Verdade. morte, né? Eu já até tive muita oportunidade. Destruição. Eu já tive até muita oportunidade, né? Através da família mesmo, meus primos, né? Eu já tenho um tio meu que foi preso, já. Infelizmente fui pro mundo do crime. Mas pra glória de Deus hoje, né? Já tá restaurado. E tipo assim, tive muita oportunidade, assim, de beber. Tive uma oportunidade de ser viciado em drogas, né? Assim como outros primos meus já foram. Mas pra glória do Senhor Jesus. Pra glória do Senhor Jesus. Eu sou um dos únicos lá da minha casa que nunca fiz nada assim, né? De beber nada. Amém. A gente é uma benção se você está aqui com a gente, esse papo agradável. Quero te agradecer mais uma vez. Que é isso, rapaz, que estamos para servir, né? Para nós é uma honra você estar aqui com a gente, contando um pouco da tua história, que tem muita coisa ainda para contar, mas eu creio que vai ter a parte 2 aí, vai estar com a gente. Deixe uma mensagem para os jovens, para a gente encerrar esse papo de vida, esse programa maravilhoso. Também quero, antes da gente encerrar, mandar um abraço para a Suzy e a Adriane da Total Clean. Todo tipo de produto para limpeza, para a tua empresa, para a tua casa, o teu negócio. Você entra aí no Instagram da Total Clean. Produtos excelentes, viu? Todo tipo de produto para limpeza. Deixa uma mensagem para os jovens. Deixa uma mensagem aqui para vocês. Hoje, os jovens estão muito com esse problema de ansiedade e depressão, né? E eu creio que... Nunca teve esse problema. Nunca, graças a Deus. Ansiedade, graças a Deus, depressão. nunca. Minha família, até por onde eu sei, acho que também não, né? Nunca não. Amém. Mas eu vi muitos amigos meus mesmo assim, desses últimos dias, desses últimos meses, últimos anos, com esse tipo de problema, né? E a gente sempre tá perto. Sempre tá perto. E por conta que uma das nossas amigas faleceu, veio a tirar a sua própria vida, nós né, se engajamos a mais sobre isso, né? Era já um ponto que a gente já tinha né, cogitado a fazer e
quando aconteceu essa coisa muito ruim, a gente não pensou duas vezes, a gente já foi logo fazendo, né, uma equipe legal aí que pudesse, né, falar com alguns jovens. Então, jovens, Jó, Janiel, depois da provação que ele sofreu, Jó viveu 140 anos. Noé, depois do dilúvio que enfrentou, viveu 350 anos. Ou seja, depois dessa provação que você está passando, depois desse dilúvio que você está passando, ainda tem vida de Deus para a tua vida. Ainda tem vida de Deus para você, né? Quem sabe muitas pessoas não dão nada por ti, não dão nada para ti, diz que você é um perdedor, diz que você não vai conseguir, mas tem vida de Deus. Não se preocupa não com o que os outros falam, não. Se preocupa com o que a Bíblia diz que você é, mais que vencedor, justificado. E uma verdade que eu falo para o teu coração: se aproxime mais de Deus. Se aproxime mais de Deus, porque esse mundo não tem nada a te oferecer, não tem nada a te oferecer. Sabe por quê? Um dia, Janiel, um pai olhou para o seu filho e falou assim: filho, qual é a tua maior curiosidade? O filho pensou bem antes de responder o seu pai e falou: pai, eu queria saber o tamanho do meu Deus. Logo, o seu pai ficou sem saber a resposta, né? Que é difícil falar o tamanho de Deus, né? Sim. Então logo ele olhou para o céu e avistou um avião bem longe, mas bem longe. E falou: olha, filho, nosso Deus está acima daquele avião. A grandeza do nosso Deus é acima daquele avião. E o seu filho falou: papai, mas aquele avião tá tão pequenininho, mas tão pequenininho, que como um flash sumiu entre as nuvens. Logo no outro dia, o seu pai, doido para responder ao seu filho, levou o seu filho para um hangar, ligou seu carro, colocou o menino lá dentro do carro e levou o seu filho para o aeroporto. Chegando no aeroporto, seu filho tomou um susto e falou: papai, mas que avião tão grande é esse, pai? E o seu pai respondeu: Janiel, é porque ontem, filho, você ouviu de longe e hoje você está vendo de perto. E o seu pai falou, e o seu filho falou: mas o avião é tão grande, mas o avião ele fica grande, tão grande assim do dia pro outro, pai. Seu pai respondeu mais uma vez: não, filho, é porque ontem você ouviu de longe, mas hoje você está vendo de perto. Então, essa tristeza está te distanciando do Senhor, essa angústia está te distanciando do Senhor. Mas aonde é que eu posso ficar mais próximo de Deus, Paulo? Através da oração, através da palavra. Ou seja, quanto mais você se aproximar de Deus, você vai ver a grandeza de Deus na sua vida, na sua família, no seu ministério, no seu lar, no teu trabalho. Se aproxime de Deus, porque Deus tem muitas coisas excelentíssimas para a tua vida. Deus tem muita coisa, Deus tem muita oportunidade, Deus tem muita vida. Amém. Aleluia. E hoje o Papo de Vida contou a história linda do Paulo Diogo. Pastor, muito importante, viu? Deus abençoe a tua vida que ficou aqui conosco. O Papo de Vida fica por aqui. Deus abençoe a tua vida e até o próximo episódio. Obrigado, Paulo. Tamo junto, Daniel. Deus abençoe. Em nome de Jesus.